fazer prova. Para que está na sala? Ah, mas tem 20 alunos como eu, pessoal. Sim. O restante tem. Sim. Nossa, Não estou falando de ler, não, estou falando de pensar só em prova. certo? Ó, o som hoje vai estar um pouquinho ruim, por quê? Por minha culpa? Não, porque ninguém trouxe um cabinho para eu poder carregar o microfone, tá? A culpa é de vocês. Certo? Boa noite para todo mundo, vamos começar. Vamos encerrar o conteúdo de ensino médio. Embora o próximo conteúdo seja também já foi abordado no ensino médio, mas o próximo conteúdo eu já vou começar a colocar um linguajar matemático mais sofisticado. Vamos começar a falar um pouquinho de derivadas parciais, embora a gente vai falar muito de questão histórica, para falar da equação dos gases, certo? Hoje, última aula, espero que vocês estejam percebendo que eu praticamente não resolvo exercício em sala de aula. Os exercícios eu entendo que eles são para vocês, a não ser um ou outro exercício que alguém trouxer e eu achar que é interessante. Aqui eu vou usar o tempo de sala de aula para discutir teoria, tá bom? Também não sou o tipo de pessoa que acha que você tem que fazer 300 milhões de exercícios, tá? Porque quem é que precisa fazer 300 milhões de exercícios? Quem está querendo se mecanizar. E essa não é a ideia. A ideia é que você saia daqui com a parte conceitual. Eu peço da seguinte forma: você vai fazer milhões de exercícios, você vai se mecanizar, você vai fazer a sua prova muito bem feita. Passar um semestre você esqueceu tudo, não serviu de nada, certo? Agora a parte conceitual não. A parte conceitual, quando bem compreendida, tá? Aliás, para compartilhar com vocês, funcionou para mim. Era a maneira que eu estudava na faculdade. Tinha muita matéria, não dava tempo de estudar tudo, fazer exercício. Eu não resolvia nenhum exercício na faculdade. Eu só estudava a parte teórica. Eu estudava da seguinte forma: tinha uma aula, eu pegava 2 livros e aí eu lia a teoria. O livro principal que eu utilizava era o Moisés, para essas disciplinas iniciais. Aí eu lia o livro do Moisés. E aí, da segunda vez que eu ia ler, eu lia, a hora que chegava na parte de matemática, eu fechava e tentava fazer a demonstração sozinho. Quando eu travava, eu abria o livro, olhava a demonstração, apagava tudo e partia do zero. Até eu conseguir entender o desenvolvimento matemático por conta própria. Como eu fazia dessa forma, não dava tempo de eu resolver exercício. Só que eu chegava nas provas, todos os exercícios, porque eu tinha a teoria muito bem feita, eu conseguia me virar. Não conseguia resolver todos os exercícios da prova, nunca. Por quê? Porque eu não estava treinado para resolver exercício. Entendeu? Então eu tinha colegas que tiravam notas altíssimas, só que eles não tinham o mesmo domínio conceitual que eu. Teve uma vez na disciplina que foi o equivalente a que vocês vão fazer aqui, que é o Eletromag 2. Eu lembro que o professor pegou raiva da turma, e aí chegou na última prova, praticamente todo mundo já tinha passado. O bestão aqui ainda precisava tirar 2,5. Sabe, cara, 2,5 está sossegado, só que o professor pegou raiva da turma. Deu uma prova, segundo ele, para quem precisasse de 2 não ia conseguir passar. E dito e feito, ele deu uma prova feroz, 0. Você olhava as notas, na época as notas não tinha esses sistemas computacionais, as notas eram espoladas assim na parede, parecia código binário, 0, 0, 0, 0, nem binário, unitário, né? Só tinha 0, 0, 0, 0, 0. E aí o professor me chamou na sala para me elogiar, eu tirei 2,5. 2,5. Cara, você imagina você ser elogiado porque você tirou 2,5 na prova. Mas é justamente por conta disso, porque o que o professor fez? Ele saiu do óbvio. Ele saiu dos exercícios que a galera estava acostumada a fazer. Lembro até hoje, eram sobre fluxo eletromagnético, e todo mundo pegou o livro do Halley, fez 300 exercícios de fluxo de campo magnético no Halley, variação de fluxo. Só que as variações do fluxo, a área que tinha no Halley era, em geral, retangular. E aí você conseguia calcular facinho. Na prova ele colocou a variação do fluxo com a área triangular. Parece que deu só uma mudadinha, mas não é. Dá uma complicada muito maior. E como a galera não entendia porcaria nenhuma da teoria,
já estava mecanizada, só que também não estava muito preocupado porque a maioria já tinha passado. Qual ganho que eu acho que eu tive com isso? Um ganho imediato foi que o meu primeiro emprego que eu arrumei foi numa escola particular, o ano, uma escola muito top. E assim, o teu teste assim, eles te soltam na turma, tem 50 alunos de cursinho fazendo exercício. O aluno te chama, professor, quero que você resolva esse exercício aqui. Professor não, na época era plantonista, né? Eu quero que você resolva esse exercício aqui. Se você não resolver, eles nem te contratam, você já é mandado embora. Então eu consegui sobreviver por 10 anos dando aula em escola particular porque eu conseguia resolver qualquer exercício vestibular, sem preparo prévio. Outro ganho que eu acho que eu tive, estou dando dica para você, não precisa seguir o que eu faço, tá? Outro ganho que eu acho que eu tive, eu falo muito isso para minha esposa, e acho que você já deve ter percebido. Se eu precisasse preparar a aula, eu não tinha mais tempo para viver. Então, hoje, não sei se vocês já perceberam que eu venho sem material nenhum, que eu vou demonstrando, que eu vou tirando todas as coisas da cabeça. Qualquer coisa que vocês perguntarem, de verdade, no nível que a gente está, qualquer equação que vocês perguntarem, eu consigo demonstrar a hora que vocês quiserem. Porque eu sou muito foda? Não, em hipótese alguma. Mas é porque eu entendo a parte conceitual e eu sempre procurei entender da onde as coisas partem. Uma vez que você entende de onde as coisas partem, você não precisa memorizar, você não precisa decorar. Quando você começar a desenrolar um negócio, ele vai se desenrolando sozinho. Tá? Então fica a sugestão para vocês. Uma outra sugestão de livro que poucos alunos usam: Física Conceitual, do Paul Reit. Eu coloquei em sugestão de estudo lá para vocês lerem. Aquilo lá dá uma clareza, ele amplia muito a mente para vocês. Outro livro que é um absurdo alunos saírem da faculdade de física sem ter aberto ele, é o livro Lições de Física do Richard Feynman. Tá? Sempre, qualquer conteúdo, dá uma olhada no livro do Feynman, dá uma olhada como que ele aborda, tá certo? Fala, João. Isso, não de exercício, sugestão de estudo, certo? E no meu material também, se vocês olharem lá, tem exercícios para vocês poderem resolver. Como eu falei, eu não resolvo exercício em sala de aula. Isso não quer dizer que se vocês trouxerem o exercício, alguém que está com muita dúvida, que eu não vá resolver, tá bom? E aliás, até agora ninguém me procurou para tirar dúvida em nenhum exercício. Acredito que vocês estão com mais apavoro nas outras disciplinas, né? Tipo cálculo e mecânica dos corpos rígidos, né? Mas me manda mensagem, a não ser alguns que só mandam mensagem para ver se o exercício do Moodle está errado. Vai ver, vai perguntar. Só que todas as vezes que mandava, realmente a resposta estava errada. Certinho? Vamos começar? Vamos lá, sem chorumelas. Bom, meus amiguinhos. Fiquei contente de saber que as pessoas, assim que eu posto o livro, procuram ler. Vocês me motivam de verdade a continuar escrevendo, porque eu falo que você dá trabalho, hein? Meu santo Deus. É trabalho. Queria nem ter ido na igreja com a minha esposa e com a minha filha para fazer isso, a minha esposa falou que eu precisava da igreja. Eu fui, cheguei da igreja e fui escrever o material de vocês. Vamos relembrar rapidamente o que a gente está vendo. A gente está vendo uma nova forma de entender a energia, tá certo? De que maneira que a gente entende energia até o momento? Tá? Eu falo até o momento porque quando vocês chegarem no curso de mecânica clássica, eu vou tentar dar uma outra visualização do conceito de energia. Por enquanto nós estamos entendendo a energia da seguinte forma: é qualquer coisa relacionada a movimento. E quando eu digo relacionada a movimento, é ou quando o corpo está em movimento, ou quando ele pode entrar em movimento sob a ação de uma força de campo. Ou seja, quando ele pode entrar em movimento sem contato. Dá uma olhada aqui, ó, Raíssa. Isso aqui pode entrar em movimento através de uma força de campo? Qual força de campo pode pôr ele em movimento? Força gravitacional. Então, como ele pode entrar em movimento através da ação da força gravitacional, eu digo que nesse ponto ele tem armazenado energia potencial gravitacional. Quando eu solto, o que está acontecendo? Está tendo uma transferência de energia.
Essa transferência de energia, vocês conhecem com o nome de trabalho. Trabalho é transferência de energia. O que está acontecendo? A força-peso está realizando um trabalho que está convertendo essa energia armazenada, energia potencial gravitacional, em energia cinética. Tudo bem? Ok? Então tá bom. Qual que é a grande quê da energia, que é o grande ganho quando a gente traz para a termodinâmica, que eu vou aprofundar isso mais para frente. A termodinâmica, ela chega e diz, vocês estão vendo a conservação de energia lá em mecânica dos corpos rígidos, né? A conservação de energia em mecânica dos corpos rígidos, ela é um teorema. Você tem determinadas forças, essas determinadas forças você chama de forças conservativas, e você diz, olha, qualquer sistema sob ação de forças conservativas vai manter uma quantidade constante. Que quantidade que é essa? É chamada de energia mecânica. Quando eu venho para a termodinâmica, isso deixa de ser um teorema e passa a ser um axioma. O que é um axioma? Eu vou tomar isso como verdade e levar essa verdade para frente. Em termos matemáticos, isso parece uma regressão. Porque é muito melhor você ter uma coisa que é demonstrada, que é no caso o teorema, que é isso que vocês estão vendo lá na mecânica, do que uma coisa que é imposta, porque o axioma é imposto. Tá? Espero que vocês lembrem da nossa discussão sobre axioma. Então, em termos matemáticos, parece que a gente regrediu. Cara, eu tinha uma coisa que era demonstrada, e agora eu estou tomando isso como verdade? Por que dessa regressão? Isso em termos matemáticos. Só que em termos conceituais, isso é uma mudança de paradigma. Porque se eu passo a ter que assumir que a energia sempre se conserva, o trabalho dessas forças que não são conservativas, eu também vou entender que aquilo é uma forma de energia. E é nesse contexto que vem a ideia de calor. Porque se eu preciso entender que as outras coisas eu vou ter que atribuir a elas novas formas de energia, é aonde vem o calor. E aí eu passo a entender que existem duas maneiras de eu transferir energia. Existem dois processos de transferência de energia. Um processo que é o trabalho, e trabalho é a transferência de energia via aplicação de força, e o outro processo é o calor. Tudo bem? E calor é transferência de energia via motivado pelo quê? O que precisa ter para que tenha transferência de energia via calor? Diferença de temperatura. Tudo bem? E se é preciso diferença de temperatura para que haja transferência de energia, isso é um sinal que a temperatura também deve ser a manifestação de algum tipo de energia. Tudo bem? Mas tudo isso mais para frente. E aí a gente tentou, cara, já que eu vou entender calor como energia em trânsito, da mesma forma que eu entendo o trabalho, eu tenho que aprender a calcular calor. E aí, motivado por outras equações da física, a gente falou assim, cara, vamos tentar entender o calor na seguinte estrutura. Calor é um estímulo externo. Quando eu aplico um estímulo, eu espero uma resposta. Por exemplo, quando eu dou um estímulo, mandar um material maravilhoso para vocês lerem, o que eu espero como resposta? Vocês tenham lido. Porém, vem algumas pessoas que oferecem uma certa resistência à leitura do material. Certo? Então, essa é a ideia que a gente usa para calor. Estímulo causa uma resposta. Qual é a resposta ao recebimento ou à fuga de calor? Variação de temperatura. E aí, como é que é essa estrutura? Como é que fica a estrutura matemática? Estímulo é igual a resistência, certo? Vezes a resposta. Falando na calorimetria, quantidade de calor é a resistência térmica ou a inércia térmica. Olha só, se vocês procurarem, se vocês lerem outros livros, vocês nunca viram esses termos, né? Resistência térmica e inércia térmica. Não sou eu que estou inventando. Sabe onde que eu peguei esse termo? Pelo menos o resistência térmica ou inércia térmica? No livro do Paul Reid. Eu, particularmente, eu acho que eu comecei a entender melhor esse sistema de equação quando eu li no livro do Reid. Com um detalhe, não tem equação no livro do Reid.
Só tem teoria, por isso que eles chamam física conceitual. Tudo bem? Então, o que eu tenho? Estímulo é uma resistência vezes a variação de temperatura. Ou seja, quanto maior a capacidade térmica da Júlia, quanto maior a capacidade térmica, mais fácil ou mais difícil de variar a temperatura? Mais difícil, é mais resistente. Tudo bem? Considerando que eu e a Jaiane somos feitos do mesmo material, é mais difícil aumentar a temperatura de quem? A minha, porque eu sou mais massivo. Então a gente já tem uma ideia de que a capacidade térmica, olha, isso aqui eu estou indo rápido porque eu estou fazendo revisão, tá? De que a capacidade térmica, ela deve, de alguma forma, depender da massa. Certo? Ou seja, grandezas que dependem da massa, guarda esse vocabulário para você utilizar naquele churrasco, quando tiver a galera da engenharia que não entende física, se usa uns termos difíceis, vão achar que o curso seja muito mais difícil que o deles. Capacidade térmica é uma grandeza extensiva. Grandezas extensivas são aquelas grandezas que dependem da quantidade, que dependem, em geral, da massa. Tudo bem? Então, capacidade térmica é uma característica do corpo como um todo. Não é uma característica da substância que compõe o corpo. Só que aí você tem ideia, tá bom, capacidade térmica depende da massa. Só que só da massa? Se eu pegar dois corpos de mesma massa, posso garantir que eles vão apresentar a mesma resistência à variação de temperatura? Não. Pega 1 kg de madeira e 1 kg de alumínio. Qual vai esquentar com mais facilidade? O alumínio. Então você tem a ideia de que a capacidade térmica não depende apenas da massa. Porque se ela dependesse apenas da massa, dois corpos de massas iguais apresentariam a mesma resistência térmica. Então ela deve depender de uma outra quantidade. Essa outra quantidade é uma característica da substância. Essa característica da substância, olha o nome como é característica da substância: calor específico sensível. Tudo bem? Ele caracteriza a substância. Olhando para a equação, eu posso entender que o calor específico, eu vou falar só específico, tá? Mas que o calor específico sensível, ele é a capacidade térmica, mas não do corpo como um todo. Ele é a capacidade térmica de 1 grama. Então, por isso que ele está vendo a substância. Certo? Certo, Osmar? Não, Osmar, eu confundo, cara, vocês três, eu não sei por que eu confundo os nomes. Vamos lá. Osmar está sempre perto. Você nunca senta perto da Maria Fernanda, quem senta perto da Maria Fernanda é o Osmar. Senão eu vou te chamar de Osmar. Nome, por favor? Kainan e o Carlos. Vinícius. Por isso que eu não estou lendo. Fechou. João. Raíssa. Das meninas é mais fácil. Dos meninos fica mais difícil. Certo? Então, Kainan. Tudo bem? Quando eu tiver uma coisa que apresenta uma propriedade que depende só da substância, essa propriedade é chamada de propriedade intensiva. Já que vocês gostam tanto de prova, na verdade vocês não gostam de prova, vocês gostam de nota, né? Então vamos lá. Um ponto na prova que eu vou lançar semana que vem para quem me responder. Me fala outra propriedade intensiva. Densidade não é intensiva. A gente confunde muito densidade com massa específica. Porque quando você fala densidade, você pode falar a densidade dessa garrafa. Como é que você calcularia a densidade dessa garrafa? A massa da garrafa dividido pelo volume da garrafa. Só que a garrafa é feita de mais de um material. Ainda assim você caracteriza a densidade dela. Vocês já ouviram o termo massa específica? E todo mundo sempre confundiu massa específica com densidade. A massa específica é uma propriedade intensiva, porque ela caracteriza a substância. Não faz sentido você falar massa específica da garrafa, porque tem pelo menos 2 tipos de plástico aqui. Você não tinha explicar para mim direito. Você não fala que densidade era líquido e massa específica é de qualquer material. Não, olha o nome. Calor específico. Caracteriza a substância. Massa específica. Certo? É que em geral, no contexto que a gente trabalha na graduação, talvez daí a confusão, eles aparecem sempre como sinônimo. É óbvio, faz sentido eu falar densidade do alumínio? Faz todo sentido. Qual a diferença densidade do alumínio e massa específica do alumínio?
Tudo bem? Ok? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Na aula passada eu falei de resistência elétrica. Vocês acham que resistência elétrica é uma propriedade intensiva ou extensiva? Característica do material ou depende das dimensões do material? Ela é extensiva, certo? Aliás, deixa eu fazer uma propaganda, fazer uma divulgação aqui para vocês. Na Semana da Engenharia, eu vou dar um curso, um mini curso, vocês ainda não tiveram isso, resolução de circuitos elétricos. Eu vou dar um curso de resolução de exercícios elétricos na Semana da Engenharia. Não tinha alguma coisa? Só que com um detalhe, via matrizes. Vou pegar circuitos elétricos complexos, vou transformá-los em matrizes e nós vamos descobrir, vou ensinar vocês a calcular correntes elétricas utilizando apenas matrizes. Sabe aquelas coisas de matrizes que vocês viram no ensino médio, vocês achavam que não servia para nada? Determinante, matriz inversa. Eu vou mostrar para vocês como que isso simplifica muito a resolução de circuitos complexos. Então, eu acho que a inscrição na Semana da Engenharia está até quinta-feira. O curso vai ser na parte da manhã. Quem se interessar, se inscreve lá, ok? Que vai ser um curso, eu espero que seja bem legal. Tá certo? Resumindo isso daqui. Resumindo, o que foi, Kainan? Não vai ser legal, Kainan? Não. Eu moro fora, né? Então não tem como. Oi? Eu moro fora, então não tem como. Ah, você mora onde? Andeara. Ah, você mora em Andeara? Cara, a avó da minha esposa mora lá. Chama Maria. Bom. Ah, sei. Não, todo mundo essa cara meio chata. A Maria é mais chata da cidade, conhece? Não? Conheci uma Maria. Ah, então você não mora lá. Bom, só que agora nós vamos partir para uma parte. Essa primeira parte da aula eu vou conceituar e na segunda parte eu vou resolver não é um exercício, mas eu vou resolver um probleminha para ver se a gente se encaixa aí, tá bom? Não, talvez eu resolva dois, tá? Mas o alvo não é a resolução do problema, o alvo é a discussão. Alguma das meninas aqui cozinha de precisar cozinhar todo dia? Alice? Não? Ó, que sorte. Mais ou menos. Jaiane? A aula que eu vou mostrar aqui agora. E os meninos, algum cozinha? Ó. Todo cozinheiro poderia prestar atenção nessa aula agora, que vai aprender a economizar gás. Certo? Nós vamos falar de uma outra propriedade intensiva, também característica na calorimetria. Por quê? Eu estou falando que o fluxo de calor é motivado pela diferença de temperatura. E a nossa intuição diz, transferir o calor vai variar a temperatura. Existem processos em que o corpo recebe calor e não varia a temperatura. Mas nem um golinho? Não, nem um golinho. Então nós temos, por enquanto a descrição ela é muito superficial. Eu vou conseguir dar uma descrição perfeita disso daqui para vocês quando eu falar de entropia, tá bom? Por mais que ela seja superficial, eu vou tentar buscar alguma situação para que vocês entendam, mais didática do que real, tudo bem? A aula começa agora para a gente falar de um novo calor específico, tá? Não vou escrever específico, mas o nome completo seria calor específico latente. É uma outra propriedade intensiva, isso aqui é uma característica da substância, certo? Ela deu uma característica da substância. Você deve saber, cara, quando está transferindo calor, a que está ligado o calor latente? Está ligado ao instante que a substância passa a receber calor e não varia a sua temperatura. Só que aí você deve perguntar, não, professor, parou. Como é que a substância recebe calor e não varia a temperatura? Porque eu acabei de falar que eu tenho que tomar como axioma a conservação de energia.
Se calor é energia, a energia está relacionada ao movimento. Quando a substância recebe calor, deve ter uma alteração no movimento. Que a gente estava entendendo essa alteração no movimento com a variação de temperatura. Mas e agora? O que deve estar acontecendo? Isso acontece quando está tendo, e eu vou tentar explicar, uma mudança de estado físico. Mudança de estado físico, também chamado de mudança de fase, mas eu prefiro estado físico, porque fase é muito além do que líquido, sólido e gasoso, tá? Mudança de estado físico. Presta atenção no que eu estou dizendo. Vou tentar explicar. Eu falei, para eu explicar por que durante a mudança de estado físico não há variação de temperatura, eu preciso ir para o conceito de entropia, o qual vocês ainda não têm. Então, mas a gente precisa saber operacionalizar com isso. Tá? Mas a minha afirmação é forte. Durante uma mudança de estado físico, não há variação na temperatura. O que eu quero dizer com isso? O gelo começa a fundir e se transformar em água líquida a que temperatura? 0 graus. Se eu estou dizendo que durante a mudança de fase não há variação de temperatura, eu estou dizendo que gelo e água podem coexistir. Certo? Portanto, para quem adora carregar os seus coolers de cerveja, e chega um momento que tem gelo e água no cooler, mas tem bastante gelo e bastante água, e a pessoa fica preocupada, que agora não vai dar conta, vai derreter tudo. Pode ser que derreta, mas para a temperatura começar a aumentar, é só a hora que o gelo todo derreteu. Gelo e água, eles só podem coexistir quando eles estiverem à mesma temperatura. E se eles estiverem à mesma temperatura, não vai ter fluxo de calor entre eles. Da mesma forma, quando você está cozinhando um ovo, então você pegar um termômetro e colocar lá um gelo, vai ter. se tiver gelo e água simultaneamente, é 0 graus. Não varia. É que vocês não vão ter termômetro que chega a 100 graus Celsius. Mas vocês podem fazer. Qual que é a temperatura que a água começa a evaporar? 100 graus Celsius. Traduzindo, quando você está cozinhando um ovo, a água começou a borbulhar. Quando ela começou a borbulhar, aquelas bolinhas que saem já são vapor d'água. É água que está se transformando em vapor. Então quer dizer que aquela água está com temperatura 100 graus Celsius. Ela já está 100. O Saulo, mas aí ela começa A partir do momento que ela começou é porque já está 100. e termina a 100. Tudo assim, não muda a temperatura. Já vou dar a explicação para compreender isso. Primeiro eu quero colocar na parte prática. Você começou a cozinhar um ovo. A água começou a borbulhar. Qual que é a temperatura da água? 100 graus Celsius. E se eu aumentar o fogo? Não vai adiantar nada. Porque o calor ali não vai conseguir alterar a temperatura. Então qual é a melhor maneira de economizar gás? Quando ela já está a 100 graus Celsius, diminui o fogo. Dependendo da receita, dependendo da receita, a taxa com a qual você está fornecendo calor vai influenciar no sabor, no cozimento. Então, mas estou falando de um ovo cozido. Ovo, a hora que diminui, você vai economizar gás. Porque o que está acontecendo então com essa energia que eu estou fornecendo? Vou tentar dar um exemplo, uma ilustração bem pictórica mesmo, tá certo? De ilustração. Vou até contar um negócio quando eu estava na terceira série. Quando eu estava na terceira série, minha professora, a gente chamava ela de tia Fabiola. Ela gostava bastante de mim. Ela brigava muito comigo. Diz que eu não deixava os outros alunos aprender, que eu conversava demais. Olha como que eu lembro certinho. Foi em 1994 que eu fiz a minha terceira série. Eu lembro certinho que foi o ano da Copa do Mundo e eu só falava de Copa do Mundo na sala de aula. E foi na terceira série que a professora veio ensinar pra gente estados físicos da matéria. Tá? Não vamos entrar em estado de plasma, quinto estado. Quais são os 3 estados físicos da matéria conhecidos?
sólido, líquido e gasoso. Imagine uma professora da terceira série tendo que explicar isso para crianças. Como é que você explicaria o estado sólido para uma criança? Vamos tentar. Vamos, eu quero que vocês falem. Oi? Duro. Ótimo. O gelo. Então, mas aí o vidro. O vidro não é sólido. O vidro é líquido. Não vai tentar beber, né? Mas o vidro não é sólido. Então duro, ficou ruim. Tudo bem que uma criança da terceira série, no meu tempo, não questionaria isso. No tempo de vocês pode questionar, porque ela vai assistir um videozinho no YouTube e alguém vai falar, o vidro não é gelo, o vidro não é sólido. Fala, João. Realocamento, mas tá. E aí? Como é que a criança vai bater o olho? Olha o realocamento ali. Vou falar a explicação da minha professora. Vamos lá, todo mundo sabe isso, né? Isso aqui, sólido, líquido ou gasoso? Sólido. A explicação da professora foi o seguinte, olha. O sólido, ele tem uma forma bem definida. Olha, esse aqui é retangular, esse aqui é um paralelepípedo. E o volume dele, o espaço que ele ocupa, também está bem definido. Não interessa se eu colocar isso aqui dentro da garrafa. Se eu colocar em cima da garrafa, se eu colocar dentro da mochila, se eu colocar dentro dessa caixinha, o espaço que ele vai ocupar vai ser o mesmo. Eu posso medir aqui quantos centímetros, não vai mudar. Tudo bem? Isso é o que caracteriza sólido. Perceba que essa definição da professora está boa para vocês? O que vocês acham? Está boa? Sim. Para criança, está boa. Só que com essa definição, vou falar que o vidro é sólido. Certo? Talvez foi nisso, é nisso que vocês pensam quando vocês olham para o vidro. Tá? Mas vamos continuar com a explicação da tia Fabiola. E o líquido? Ó, o líquido, ele tem um volume bem definido. Só que a forma dele não é bem definida. Por exemplo, aqui eu tenho, sei lá, 1 litro de água. Esse 1 litro de água está tomando a forma dessa garrafinha. Se eu virar esse 1 litro de água num pirex, ele vai continuar sendo 1 litro de água. O volume continua o mesmo. Só que qual é o espaço que ele estará ocupando? O espaço do pirex. Então ela diz assim, ó, o líquido, ele tem uma forma variável, mas o volume dele é o mesmo. Gostaram dessa explicação? Sim, para a criança que não pesquisa nada no YouTube, top. E o gás? O gás é um pouquinho mais difícil porque a gente não vê gás. Mas para vocês, talvez. Ela só falou só, o gás ele não tem forma nem volume bem definido. Se você pegar, a explicação dela foi exatamente essa. Se você pegar uma latinha cheia de gás, ela está ocupando o volume da latinha. Se você soltar ela aqui na sala, o gás rapidamente ocupa todo o volume da sala. Então, nem a forma, nem o volume é bem definido. E aí a professora falou, entenderam? Aí todo mundo entendeu, aquela alegria, todo mundo entendeu. Professor, o óleo é líquido, de acordo? O óleo é líquido, o tijolo é sólido, tudo bem? Quando você solta um pum, gasoso, certo? Gasoso, tá? Eu não sei, é bom que seja gasoso ou é ruim? Bom, para quem está no mesmo ambiente que a pessoa, é ruim. Mas para quem está muito perto é bom, porque pelo menos ele espalha, pega tudo, né? E aí eu falei, professor, então a areia é líquido. Da onde você... Juro para você, eu tinha 9 anos. Pega a areia da praia. O que acontece com ela? Ela toma forma onde você pôr.
Você trata como líquido, você trata como fluido. E aí? Entendeu? Então assim, ela ficou brava comigo. Não sei até agora por quê. Tá? Mas a areia, ela é um sólido. Porque eu não posso olhar o conjunto, né? A areia, falar de pequeno buraquinho. Então, mas eu também entendo que... Cara, como você vai explicar isso para a criança? Que não seja dessa forma que ela explicou. Aí agora eu estou falando que eu estou querendo colocar uma dúvida mesmo, tá? O que caracteriza os estados físicos da matéria é a organização das ligações moleculares. Tá? Vocês sabem que a matéria é feita de átomos e moléculas e eles estão ligados através de forças elétricas. Ok? No estado sólido, essas forças, elas são forças fortes. A força que liga cada átomo, cada molécula, é uma força de muita intensidade. Tá? Ela não permite uma movimentação ampla dos átomos e das moléculas. Eles vão simplesmente vibrar em torno de uma certa posição de equilíbrio. Ok? O que vai caracterizar que a ligação, como eu estabeleço aqui, ela vai ser simétrica. Você vai ter uma simetria de longo alcance. Então, o que acontece? Se aqui, por exemplo, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, essa estrutura, ela deve se repetir em um sólido. Na verdade, eu estou indo até mais além, estou dizendo que é um sólido cristalino. Tá? Ele vai ter uma estrutura que se repete. Ok? Já o líquido, as ligações não são tão fortes. E olha como que isso, se você começar a pensar um pouquinho, vai encaixando nas definições da professora. Já que essa estrutura ela é bem firme, bem fixa, isso vai caracterizar que os materiais fiquem mais duros. Porque eles estão muito presos nas ligações moleculares e atômicas. Tudo bem? Já o estado líquido, essas ligações já não têm simetria. Tá? Elas já estão mais soltas. Você consegue manusear mais essas ligações. É o que caracteriza o fato que você consegue encaixar e colocar o líquido e fazer com que ele tome de qualquer forma. No estado gasoso, as moléculas não têm ligação entre si. Uma não está presa à outra. Como uma não está presa à outra, o que vai acontecer? Ela vai ocupar qualquer espaço. Entendeu? Certo? Por isso que o vidro não pode ser caracterizado como sólido. Como é que o vidro? Eu vou falar como é que o vidro é feito. Pega areia. Você aquece essa areia. Dependendo da maneira que você aquecer, vão ter as características do seu vidro. Tá? Se você aquecer a areia a 10 graus por minuto, você vai produzir um vidro diferente do que se você aquecer, estou falando de vidro à base de telúrico, que é a areia, né? É diferente de você, vai ser diferente do que você vai obter se você aquecer ele a 5 graus Celsius por minuto. Tá? Quem se interessa por essas coisas vai fazer um mestrado, um doutorado na área de ciência dos materiais, área de materiais vítricos. A galera estuda isso. Imagina, blindado. Você precisa saber como é que eu vou criar um vidro que seja altamente resistivo. Então você esquenta até essa areia derreter. Já viu que a temperatura vai passar de 2000 graus Celsius. Né? Aí depois sabe o que você faz? Você pega isso que está a 2000 graus Celsius, esse líquido que está a 2000 graus Celsius. Como é que estão as moléculas desse líquido que está a 2000 graus Celsius? Igual a galerinha aqui. Acabou de chegar na faculdade e está indo na primeira festa da faculdade, né? Aquela agitação toda. Você pega, você tira e mergulha ele no nitrogênio líquido. Você coloca ele a menos 100 graus Celsius, menos 180 graus Celsius. O que acontece com a molécula que estava agitada e do nada você coloca ela a menos 100 graus Celsius? Ela trava. No que ela trava, você não deu tempo dela se organizar e formar essa simetria. Tá? Por isso que o vidro não pode ser caracterizado como um sólido, porque as ligações moleculares não apresentam a simetria de longo alcance. Ele é chamado, dois nomes, ó, mais nomes bonitos, hein? Líquido super resfriado ou sólido amorfo. Certo?
Então são esses dois nomes aí que a gente tem. A área de pesquisa em materiais vítreos, ela é ampla, porque você vai querer vidro que conduz temperatura, você vai querer vidro que é bem resistente, vidro que conduz eletricidade. Eu tinha um colega, quando eu estava na graduação, ele fazia uma iniciação científica que era tentar produzir vidros com uma alta condutividade elétrica. No método que aconteceu. E era bem legal, cara. Você vê os fornos funcionando lá. Era um negócio bem interessante. Ok? Oi. Mas todos os softwares estão bem organizados? Sim. Assim, tem que tomar cuidado que o sólido, a descrição que eu dei aqui não é de um sólido qualquer. A descrição que eu dei é de um sólido cristalino. Tá certo? Porque, por exemplo, isso daqui, ele vai receber uma outra característica, por isso que eu não quero entrar muito em detalhes. Isso aqui é um polímero. Ó, se aperta, ele vai deformando. É um sinal que as ligações moleculares não são tão fortes. Certo? Você já fez quântica, né? Quantas ligações mais fortes? Você lembra? Se são as ligações covalentes ou se são as ligações iônicas? As iônicas são mais fortes. Um polímero, ele é basicamente ligação covalente. Tudo bem? Então, assim, você dizer que está tudo organizadinho, também não. Então, eu falei, estou dando uma imagem mais pictórica. Mas não é definição Firme ao pé da letra, não. Ok? Mas, para ser sólido, ele tem que apresentar alguma simetria. É porque a gente vai caracterizar a simetria de longo alcance, simetria de curto alcance. Tudo bem? Tem que apresentar alguma simetria. A gente vai caracterizar a gente no mestrado. Ah, sim. Sim. No mestrado. Se tivesse a disciplina de física do estado sólido, aqui, que é uma continuação natural da física quântica, seria legal. Fala, João. O diamante é isso aqui. O diamante, ele é uma simetria. Cara, o diamante, você sabe do que é feito diamante? Basicamente carbono. E o grafite da lapiseira? Por que grafite é tão barato, o diamante é tão caro? O tipo de ligação. No diamante, a ligação do carbono, ela é levemente diferente das ligações de carbono no grafite. Só que no diamante a simetria é altíssima. É altíssima. Existe até uma área, no Big Bang Theory, eles tiram muito sarro dos geólogos, que os caras vão estudar determinados materiais que apresentam altíssimas simetrias. Tá? Dentro da geologia tem os cristalógrafos. Quando o cara estuda cristalografia, vem de cristal, por isso que eu falo assim, até você leva ao termo, né? Quando você fala uma ideia que ela ficou clara, ela ficou cristalina. Cristalino é por isso, porque ele apresenta uma ordem, uma simetria, uma construção que você pode fazer previsões ao longo alcance. Tá? Aí é um cristal, certo? A maioria dos materiais que a gente trabalha, eles não têm essa simetria tão perfeita. Agora, nessa maioria mesmo, tá? Mas quando você pega um material com sólido cristalino, você fica de... Essas joias, essas pedras preciosas, elas são preciosas por isso. Um dos motivos também, além de ser raro, né? Ser raro. Tudo bem? Professor. Oi. Mas então, por exemplo, todo o mesmo tipo de diamante vai ter a mesma simetria? Certo mesmo. Bom, aí agora eu já não sei. Acredito que sim, porque senão não é diamante, né? Tudo bem? E as características físicas do diamante também, ele é muito duro. Você não quer. Tanto que quando você vai, eu acredito, você precisa fazer perfuração de petróleo, a ponta dos negócios é de diamante. Porque é muito duro. Só que você quer uma propriedade. Você vai associar as propriedades. Exatamente. Fala. Existem dois tipos de diamantes. Não, existem os diamantes e outros tipos de pedra, porque a simetria deles é diferente. Ah, tá, mas não pedra feita à base de carbono. Não. Ah, tá. As base de carbono são diferentes. Entendi.
Tem as pesquisas nessa área. Por que eu estou falando de novo que o sólido? Porque, por exemplo, eu trabalhei com um material que chamava ferrita de bismuto. E a minha grande dificuldade era construir uma ferrita de bismuto que fosse altamente cristalina. Porque na produção química disso vão aparecer defeitos. Vai ter um átomo que está faltando um elétron, entre aspas. Vai ter hora que você vai fazer o seguinte, ó, você vai fazer a estrutura cristalina bonitinha aqui. Só que ao lado dela é a mesma estrutura cristalina, só que ela saiu virada. Certo? Aí essa estrutura cristalina aqui que está bonitinha, ela é chamada de um grão. Então você tem 2 grãos, um do lado do outro, e aqui um negócio ruim. Isso aqui é chamado de um contorno de grão. Aí parece que não dá nada, isso aqui altera completamente a capacidade de conduzir eletricidade. Mas isso não deixa de ser sólido. Para ser sólido, você precisa ter uma ligação mais forte e uma certa simetria. Ô Saulo, o que caracteriza um cristal ou algo conduzir eletricidade? Não, mas aí são as propriedades elétricas. Mas tem a ver com o cristal? Para conduzir bem a eletricidade, você tem que ter bastante elétron livre. A ligação normalmente é a ligação metálica. Os metais. Porque os elétrons não podem estar muito presos na estrutura atômica. Em geral, em cristais, os elétrons estão presos. Então, você vai ter materiais com uma condutividade mais baixa. Isso pode ser ruim, isso pode ser bom. Isso vai caracterizar alguns materiais semicondutores, por exemplo. Por isso que as ligações iônicas conduzem mais do que as ligações valentes. Não sei. Tá. Se fosse nas ligações iônicas você pode ter condução com mais facilidade, exatamente, pode. Porque a ligação covalente, a grosso modo, ela é um compartilhamento de elétrons. Então o elétron está muito preso ali. Ele está muito preso ali. Pega 2 átomos de carbono. Coloca um lado do outro. Você tem quantas ligações? Você tem 4 ligações covalentes. Então eles estão compartilhados, então ele está muito preso ali. Você vai conduzir a eletricidade com mais dificuldade. E aí vem um detalhe que a gente vai ver mais para frente. Em geral, materiais com baixa condutividade elétrica também tem baixa condutividade térmica. Certo? Mas, vamos lá para o exemplo pictórico então. Então, por enquanto, vamos entender assim, ó. Materiais sólidos. A ligação molecular ou atômica entre eles é muito forte. Tá certo? De novo, lembrando que esse é um exemplo meu e é um exemplo pictórico. Nem sei se eu vou pôr o material. Então temos aqui 2 moléculas. Esse aqui é a ligação, tá? Só que essa ligação aqui eu estou achando que ela está fraca. Eu vou ligar mais uma cordinha. Agora sim. Agora eu caracterizo aqui o material sólido. Tudo bem? Percebe que ele vai vibrar, só que ele tem uma limitação para vibrar, né? Que vamos ver se o meu exemplo didático está satisfatório. Pelo exemplo que eu dei, quem é que garante que ele pode vibrar? A mola. Quem é que garante a limitação dessa vibração? A cordinha. Certo? Aí eu começo a fornecer energia, começo a fornecer calor. Ele começa a vibrar mais. Começa a vibrar mais. Começa a vibrar mais. Imagina que tem imagina que tem um monte. Um ligando no outro. Certo? Vou colocar 3 aqui, pessoal. Você está fornecendo calor para eles? Estou fornecendo calor. A temperatura está aumentando. Ele começa a vibrar. Veja se vocês concordam comigo que vai chegar um momento que você pode fornecer calor à vontade que ele não vai conseguir vibrar mais. Porque ele tem uma limitação. Certo? A partir desse momento, então, ele não consegue vibrar mais, ele faz o que com essa energia? Ele começa a utilizar essa energia para quê? Para quebrar essa cordinha. Certo? Só que no instante que ele quebra essa cordinha, ele ainda não consegue aumentar a temperatura. Porque essa outra molécula está presa aqui. Então ele tem que quebrar essa, tem que quebrar essa. Então, para ele voltar a aumentar a temperatura, o que deve acontecer? Ele tem que romper todas essas ligações que garantem essa estrutura organizada dele. Tudo bem? Então, a hora que ele atinge essa temperatura e começa eu estou falando de quebrar as cordinhas, vou usar o termo correto. A hora que ele
começa a mudança de estado físico, a partir do instante que ele começa a mudança de estado físico, ele só retornará a aumentar a temperatura quando todo o sistema mudar de estado físico. Durante a mudança de estado físico, não tem variação de temperatura. Tudo bem? Vamos imaginar que isso aqui é água. Vamos imaginar que isso aqui é água. A hora que começou a estourar, qual é a temperatura de equilíbrio? Qual é a temperatura? Aqui ele está a 0 graus Celsius. Aqui eu tenho água e gelo. A partir de agora eu posso fornecer calor à vontade, que não vai mais variar a temperatura. Agora vai só mudar de fase. E aí a partir de agora passa a entrar em campo o calor latente de fusão. Estou falando da água, tá? Não está escrito aqui, mas eu estou falando da água. O calor latente de fusão do gelo, ele é 80 calorias por grama. Percebe que é uma propriedade intensiva. Estou falando por grama. O que significa isso? Que a hora que ele chegou a 100 graus Celsius, tem o gelo. O gelo a 0 graus Celsius. Tem o gelo a 0 graus Celsius. Agora que o gelo está a 0 graus Celsius, cada 80 calorias que eu fornecer, eu vou conseguir mudar o estado físico de 1 grama de gelo. Entenderam? Certo? Mas é fácil. Presta atenção que eu estou colocando tudo na temperatura ambiente. Na temperatura ambiente não, nas condições ambientes. 1 atm, porque a pressão também altera. Se você tiver uma pressão muito grande, fica mais difícil de você variar o estado físico. Fato. Eu estava lá no livro de termodinâmica, lá estava falando sobre a concentração da água. Aí tinha uma pequena observação que falava que caso que aumentar mais ou variar mais a temperatura na água de algum liquidez dela, a gente utiliza uma panela de pressão. Isso. Eu não entendi bem. Vamos pegar esse exemplo. Em alta pressão, o que você está fazendo? Você está limitando mais a vibração. Então fica mais difícil. Certo? Tanto que é uma maneira até em altíssimas pressões, você pode inclusive solidificar. Você trazer ele do estado líquido para o sólido. Faz esse experimento em casa. Existe um tipo de material que é chamado de líquido fluido não newtoniano. Tá? Você pega um pouquinho de água e um pouquinho de maisena. O que é esse fluido não newtoniano? Todos os fluidos têm um pouquinho dessa característica, mas a água com maisena vai apresentar a mais intensa. Ele é líquido. Porém, sobre pequenas variações de pressão, ele se comporta como um sólido. Então, pequenas variações mesmo. Você pega assim, você amarra uma moeda, alguma coisa, tá lá. Você joga teu líquido, você joga a moeda devagarzinho. Você vai ver que ela afunda. Tem um experimento legal que você fazer com criança. Aí você puxa ela devagarzinho, você vê que ela sai. É um líquido. Aí você afunda ela de novo. Quando você tenta puxar ela rápido, se causou uma variação de pressão ali, ele trava, porque ele vira sólido. Se você dá um murro, não voa água, porque ele se comporta como sólido. Sobre pequenas variações de pressão, ele se comporta como sólido. Fala. É como se fosse um pouco, por exemplo, caindo na água. Se você entra na água normalmente. Só que quando você cai na água, para você sentir aquele tato, aquele negócio que ela parece um sólido, a pressão tem que ser um pouquinho maior. Mas a ideia é a mesma. Sob pressões, você tem mudança de estado físico. Tudo bem? E você fazia. Uma vez eu cheguei a fazer, eu tinha acabado de entrar numa escola particular, e aí eu queria mostrar serviço. Aí a dona da escola chegou, e aí viu que eu estava com experimentos no 9º ano, explicando para os meninos. E aí eu estava com esse fluido não newtoniano, a molecada adorou brincar. E aí ela falou assim: isso? Eu falei: isso aqui é um fluido não newtoniano. Aí eu expliquei isso que eu expliquei para vocês. Já falou assim: mas se eu dar um murro, não vai voar? Ela tá tudo, não vai. Só que já estava há tanto tempo que a maisena tinha decantado, eu não tinha percebido. A dona da escola deu um murro. A minha cara foi no chão, cara. Ainda bem que ela foi gente boa. Mataram ela depois, mas por outro motivo. Não tem nada a ver com isso, né? Mas
nesse dia ela foi gente boa. Certo? Oi? Mas aí é diferente, né? Porque aí você diminui a pressão para ele. A panela de pressão funciona mais ou menos com isso. Porque a panela de pressão, ela aumenta a pressão interna. Uma vez. Qual que é a temperatura máxima que a água pode chegar? 100 graus Celsius. Aqui a Maria falou perfeito. Ela pode chegar no máximo a 100 graus Celsius a 1 atm. Só que para cozinhar o feijão, você precisa de temperaturas maiores. Por isso você pega a panela de pressão. Porque você aumenta a pressão interna ali dentro. Certo? E aí você vai, com essa pressão mais alta, fica mais difícil para você evaporar água. Então você consegue fazer com que a água atinja maiores temperaturas superiores a 100 graus Celsius. Tudo bem? Certo? Legal. Bom, uma vez que foi rompida aquelas ligações, alegria, chegamos no estado líquido. Pergunta: ela ainda tem limitações de vibração? Sim. Quem é que está limitando? A moto. Porém, qual das coisas deve ocupar o maior espaço? Só do líquido. O líquido deve ocupar o maior espaço, né? Não é tanto assim a diferença, mas é um pouquinho maior. Aí a hora de vocês perguntarem, mas quando eu congelo a água, ela dilata, né? Aí tem outros efeitos aí, que é o efeito do ponto crítico, que é 4 graus Celsius. Depois a gente fala. Mas aí vamos imaginar que essa água chegou a 100 graus Celsius. Certo? Se ela chegou a 100, cara, esquece. Na temperatura ambiente. Que a Maria Fernanda me corrija corretamente novamente. Temperatura chegou a 100 graus Celsius. Pronto, não aumenta mais. A partir de agora, toda a energia será utilizada para quê? Para tentar quebrar essas molas. Vocês acham que agora vai ser mais fácil, é mais fácil quebrar essas molas? Isso aqui, qual que é mais fácil romper? Estou perguntando, mais fácil sair do estado sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso? Qual que exige mais energia? Do líquido para o gasoso exige mais energia. Tanto que, dá uma olhada aqui, ó. O calor latente de vaporização da água é 540 calorias por grama. Ou seja, você precisa de muito mais energia para evaporar 1 grama de água do que para derreter 1 grama de gelo. Certo? Tudo bem? Vamos fazer um exercício só. Alguém está querendo ir na cantina? Porque a cantina fecha. Não? Porque assim, eu faço esse exercício, dou uns 10 minutos para eles respirarem e a gente vai. Pode ser? A não ser que vocês queiram ir na cantina, que eu paro agora. Não quer grau, nem quer grau. Tá bom. Vamos lá. O instituto é chique, né, cara? Ele abre a filial do grau. Não, no preço, pelo menos eles imitam, né? Vamos lá, meus professores. O professor Éder falou, fez um prato de 70 conto. Eu comi devagarzinho, assim, olha, eu tô R$2. Bom, não é nem um exercício, vou chamar de exemplo. Ana Júlia, exemplo para ser feito em sala. Você gosta de exemplo simples ou exemplo médio ou difícil? Médio? Não, em sala eu estou fazendo fácil. O médio e difícil eu preciso fazer sozinho. Não, o simples é para fazer em sala. O médio você faz em casa. O difícil fica para a prova. Justo, né? Porque já que a vida é só prova, vamos imaginar o seguinte: você, minha amiga Ana Júlia, você está lá na sua casa, não sei por que cargas d'água, mas você tem 10 gramas de gelo. 10 gramas de gelo. Tudo bem?
E você quer que esse gelo se transforme em vapor d'água. Esse gelo, eu vou ter que colocar assim, ó, temperatura do gelo, menos 5 graus Celsius. Bem? Esse gelo está a menos 5 graus Celsius. O que você quer fazer com esse gelo? Você quer derreter, esquentar e evaporar. Você quer que esse gelo se transforme em vapor d'água. Tá certo? E eu quero que a temperatura final, que é a temperatura do vapor d'água, seja de 110 graus Celsius. Certo? Olha como um exercício, não vai cair em prova, não é nada, mas para a gente discutir a teoria mesmo. Eu preciso calcular quanto de energia que eu vou gastar, quanto de calor que eu vou precisar fornecer. Tudo bem? Vamos lá. Em quantas partes eu vou fornecer calor? O que eu vou precisar fazer? Opa, uma parte. Primeiro eu vou ter que esquentar o gelo. Eu vou ter que esquentar o gelo de quanto a quanto? De menos 5 a 0. Depois que eu esquentar o gelo, o que eu vou precisar fazer? Mudar o estado físico do gelo. Então, peraí, então primeiro eu vou ter que oferecer calor sensível, que é aquele que varia a temperatura. Depois eu vou precisar derreter o gelo. Então eu vou ter que oferecer calor latente de fusão. Aí derreteu tudo, virou água. Aí depois o que eu faço? Esquenta a água. Até quanto? Está 100 graus Celsius. Calor específico da água. Depois, evapora a água. Calor latente de vaporização. Depois, esquenta o vapor d'água. 5 partes. Tudo bem? Para ficar mais legal, já estou avisando, antes que vocês falem, não é possível eu fazer isso em escala. Então, a escala que eu vou pôr aqui não tem nada a ver com nada, tá? É mais questão pseudo-didática. Eu falo pseudo porque se eu falar que é didático, eu estou falando que está bom. E quem tem que decidir se está bom ou não é vocês. Se vocês acharem que está bom, beleza. Se vocês acharem que não está bom, paciência. Ó. Então eu vou montar aquilo como um gráfico, tá bom? Eu vou tentar fazer o seguinte, ó. Aqui está a quantidade de calor a ser fornecida, em caloria. Eu vou fazer as contas lá. Aqui vai ser a temperatura em graus Celsius. Certo? Eu parto da temperatura aqui, ó, a parte negativa. Estou partindo de menos 5 graus Celsius. Ah, não sei. Estou partindo da temperatura menos 5. Certo? Aí eu vou fornecer calor, não vou? Até que temperatura que eu vou fornecer calor para esse gelo? 0. Aí, essa sólida vai ser. Bom, pessoal, vamos lá. Todo mundo entendido? Alguma pergunta? Raíssa. Mas, professora, a gente não tem que achar o calor específico do gelo? Boa pergunta, Raíssa. Adoro pessoas que fazem perguntas inteligentes desse tempo. Porque aqui, se eu esquentei o gelo, que tipo de calor que eu forneci? Eu ofereci calor específico latente ou calor específico sensível? Sensível. Não é que existe um tipo, né? É o que eu vou utilizar para calcular. Calor específico sensível. Ok? Então eu precisaria ter falado para vocês quanto é o calor específico sensível do gelo. E aí eu devo perguntar para vocês, o que você acha que tem o maior calor específico sensível? A água no estado sólido, que é o gelo, ou no estado líquido? Em qual dos casos você acha que é mais fácil aquecer? Gelo. Então deve ter um menor calor específico, né? E é realmente o calor específico sensível do gelo, 0,5 calorias por grama grau Celsius. Eu vou fazer todas as contas, mas olha como que dá para você fazer de cabeça se você entender a parte conceitual. Vamos ver aqui, ó, o gelo. O que significa isso? O que significa isso? Meio caloria por grama grau Celsius. Quer dizer que se eu tiver 1 grama de gelo,
e eu der meia caloria, a temperatura sobe quanto? 1 grau Celsius. Mas isso se eu tiver quanto de gelo? Meio grama. Não, 1 grama. Se eu tiver 1 grama de gelo, certo? Mas quanto que eu tenho de gelo? 10. Espera aí, eu preciso de meia caloria para aquecer 1 grama. Então, para aquecer 10 gramas, quanto que eu preciso? 10 vezes meio. 5. Então, se eu der 5 calorias para tudo isso de gelo, se eu der 5 calorias, quanto que aumenta a temperatura? 1 grau Celsius. Com 5 calorias eu aumento a temperatura de tudo isso em 1 grau Celsius. Mas eu tenho que aumentar a temperatura em quanto? Em 5. Então quanto que eu preciso? Quanto que eu preciso fornecer de calor? 25. 5 vezes 5. Certo? Então aqui, eu vou calcular agora, eu oferecendo 25 calorias. Tudo bem? Essa é a primeira parte. Eu vou anotar aqui, tá? Vou anotar aqui, ó. Para quem não acompanhou o raciocínio, mas faça esse exercício mental. Não vá para a forma. E mesmo a hora que for para a forma, continue fazendo o exercício mental. Então eu vou anotar aqui, ó. Primeiro, o que nós vamos fazer? Aquecer o gelo. Então nós vamos aquecer o gelo. Olha como que não está. Olha lá. O que eu sei? Bom, para eu aquecer o gelo, se eu vou aquecer, eu preciso de calor específico sensível. Então a primeira coisa que eu preciso saber é a capacidade térmica. Porque se eu vou aquecer, o lance é isso aqui, ó. Quantidade de calor que eu vou chamar de Q1, que é da primeira parte, é a capacidade térmica do gelo, vezes a variação de temperatura do gelo. De acordo? Mas vamos lá, enquanto variou a temperatura do gelo, de menos 5 até 0, quanto que variou? Aumentou 5. Tudo bem, Kainan? Tudo bem? Aqui, ó. Então, aqui é 5 graus Celsius. Ah, mas eu preciso saber a capacidade térmica do gelo. Mas como é que se calcula a capacidade térmica? Massa vezes calor específico. Que foi o que a gente fez. Olha o que eu estou dizendo. Meio caloria por grau Celsius. É meio caloria para aquecer 1 grama. Se eu precisar aquecer 5 gramas, que quanto que eu faço? Pega isso aqui, perdão, se eu precisar aquecer 10 gramas, que quanto que eu faço? Multiplico por 10. Tudo bem? Então vou indicar aqui, ó. Então olha o que eu fiz. Isso daqui eu fiz massa vezes o calor específico do gelo. Tudo bem? A massa 10, o calor específico do gelo meio, 5 calorias por grau Celsius. E aí, de novo, está ali na forma, mas você não precisa. Olha só. Se eu preciso de 5 calorias para aquecer 1 grau Celsius, para aquecer 2 graus Celsius, 10 calorias, para aquecer 3 graus Celsius, 15, 4 graus Celsius, 20, 5 graus Celsius, 25 calorias. Ou 5 vezes 5, 25 calorias. Foi muito rápido? Tudo bom? Tudo bom aí, João? Certo? Beleza, Johnny de Bruce. Segundo, depois que aquecer o gelo, o gelinho está bonitinho a 0. Aqui o gelinho está em qual estado físico? Sólido. E está no estado físico sólido. Aí agora o que eu vou fazer? Agora eu vou começar a aquecer. No que eu começo a aquecer, a temperatura não muda. O que acontece com a temperatura? Ela mantém constante. Porque a temperatura agora só vai mudar quando eu conseguir derreter todo o gelo. Porque a partir de agora, eu preciso derreter o gelo. E se eu vou derreter o gelo,
gelo, eu vou oferecer que tipo de calor? Latente de fusão. Fala, Danise. Fala. Tá tudo certo? Olha só, Danise, então vem comigo. Calor latente de fusão. Quanto é o calor latente de fusão do gelo? Esqueceu? Isso. Não precisa decorar, tá, gente? 80 calorias por grama. Olha como que é mais fácil que bater em bêbado. Você vê que significa que se você quiser derreter 1 grama de gelo, quanto você precisa fornecer? 80 calorias. Mas não quero derreter 1 grama de gelo. Quanto que eu quero derreter? 10. Se eu quero derreter 10 gramas de gelo, quanto que eu preciso? 800. Então, aqui, olha o que vai acontecer. De novo, não está em escala. Eu vou ter que fornecer 800 calorias. Portanto, aqui vai marcar quanto, meus amiguinhos? Quanto vai marcar ali? Não vai marcar 800. Vai marcar 825. Certo? Porque já ouviu, João? Que aqui eu estou 25. Forneci 800. 825. Fala, João. No calor latente de fusão? Já vou recapitular. Vamos lá. O que significa isso aqui, João? 80, calor latente de fusão, 80 calorias por grama. Se é calor latente de fusão, significa que eu estou querendo derreter. Certo? Quanto que eu quero derreter aqui? 1 grama. Para eu derreter 1 grama, quanto que eu preciso fornecer? 80. Mas no fundo, quanto que eu quero? 10 gramas. Se eu preciso de 80 para derreter 1 grama, para derreter 10 gramas, certo? Caso o raciocínio fique um pouquinho complicado, vem para cá, ó. Quantidade de calor 2 é o calor latente de fusão. Na verdade, que conta que você fez aqui para chegar à questão que 800? Você multiplicou a massa pelo calor latente de fusão, né? Pronto. Não tinha nem passado a fórmula, né? Massa vezes calor latente de fusão. Tudo bem? A massa, 10 gramas. O calor latente de fusão, 80 calorias por grama. Totalizando 800 calorias. Show de bola? Tudo bem? Olha o que acontece aqui, gente. Está vendo que a temperatura está constante? Olha aqui, ó. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. O que aconteceu aqui? Aqui, a primeira molécula se soltou. Então aqui eu tenho um monte de gelo e um pouquinho de água. Quando eu chego aqui, o que aconteceu? Mudou de fase, mas o que você tem nessa função? Você tem mais gelo ou você tem mais água? Mais gelo. Quando eu chego bem no meio, o que acontece? Meio a meio. Quando eu chego para cá, o que eu tenho? Mais água do que gelo. Só que a temperatura só vai aumentar quando eu chegar aqui. Que toda a água virou gelo. Então, nesse meio, eu tenho tanto estado sólido quanto estado líquido. Então, aqui, pode ver que eu tenho sólido mais líquido. Uau! O que eu vou fazer agora? Agora o que eu vou fazer? Aquecer a água. Eu vou aquecer a água até quanto? 100 graus Celsius. Que é etapa number 3. Está acompanhando aí, Léo? Aquecer a água. Tá bom? Lembra da pergunta sensacional da Raíssa? Qual que é a próxima pergunta? Já que eu vou aquecer a água, o que eu preciso achar primeiro? Calor específico sensível da água. Aqui não tem mais espaço para eu colocar. Calor específico sensível da água, 1 caloria por grama grau Celsius. É o equivalente mecânico da caloria que eu falei na aula passada. Ou seja, vamos lá, João, vamos ver se você me acompanha. Para eu aquecer 1 grama de água, quanto que eu preciso fornecer?
1 caloria. Mas eu preciso aquecer 10 gramas de água. Quanto que eu vou ter que aquecer? Então, 10 calorias aquece tudo isso em 1 grau Celsius. Mas eu preciso aquecer em quanto? 100. Se 10 calorias aquecem em 1, para eu aquecer em 100, quanto que eu preciso fornecer? Só me fala a conta. 10 vezes 100. 1000 calorias. Você vê que parece mais difícil derreter o gelo do que para derreter o gelo foi 800. Para sair com a água de 0 a 100 foi 1000. Tudo bem? Então, aqui, subindo a montanha sem fazer maia. (100 graus Celsius). E aqui eu só tenho estado líquido. Ok? Mas como é que eu calculei essa quantidade de calor 3? Capacidade térmica, eu vou colocar C3, vezes a variação de temperatura, que eu vou colocar um índice 3 aqui. Percebe aqui, ó, não estou usando o mesmo símbolo aqui, porque são valores diferentes, tá? Bom, a variação de temperatura, 100 graus Celsius. A capacidade térmica, massa vezes o calor específico, não deixei nada, mas é o da água. A massa é 10, o calor específico é 1. 10 calorias por grau Celsius. Totalizando, meus amiguinhos, 10 vezes 100, 1000 calorias. Uau! Portanto, meu amigo Kainan, que número vai estar marcado ali? E olha como a escala está perfeita. 1825. Eu falei que não ia estar na escala, então não me choramingar não. Tudo bem? Fica chorando, pelo amor de Deus. Não vou terminar esse exercício, esse probleminha. Eu acho que vocês já entenderam, né? Mas eu vou fazer alguns questionamentos. Qual que é a próxima etapa? Q4, você pode continuar. Evaporar. Deixa eu perguntar, olha por que eu não vou continuar. O tamanho, aqui vai ter evaporação. O tamanho que vai ter aqui é maior ou é menor que esse? Maior ou muito maior? Muito maior, porque o calor latente de vaporização é o quê? É muito maior que o calor latente 540. Aliás, já deve poder de cabeça, né? Porque olha só, o calor latente de vaporização vai marcar 540 calorias por grama. Ou seja, para evaporar 1 grama de água, eu preciso oferecer 540 calorias. Então, para evaporar 10 gramas, quanto eu tenho que oferecer? 5.400. Então, aqui não fica imenso. E aí depois aquecer a água. Aí tem que achar o calor específico do vapor da água, que é igual ao do gelo. Meio. Certo? Vou dar um intervalinho para vocês, exatamente 9 horas agora. Olha o exercício que nós vamos trabalhar depois. Imagine que eu tenho gelo, água. Eu tenho gelo a menos 10. Eu tenho água a 20. Está com um bloco de alumínio a 70. Qual a temperatura final do sistema? Não, eu vou fazer depois, tá? Só estou falando para deixar vocês curiosos. Eu tenho gelo, a quantidade de gelo a menos 10. Eu tenho água a 20. E está com alumínio a 70. Vai ter troca de calor, não vai? Até atingir o equilíbrio térmico, não vai? Qual a temperatura de equilíbrio? Cenas para o próximo capítulo, não percam. Aguardo vocês.